Boa tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do Centro de Arqueologia de Almada em edição online, avisa-se que esta está a ser gravada para posterior divulgação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia de Almada. Esta conversa, intitulada Olaria Romana da Quinta do Rochinol, um sítio arqueológico marcante no percurso do Centro de Arqueologia de Almada, com o orador Jorge Raposo, licenciado em Antropologia pelo ISCTE Lisboa e pós-graduado em Geoarqueologia pela Universidade de Lisboa, Instituto Português de Arqueologia, sócio do Centro de Arqueologia de Almada desde 1981, integrou o grupo coordenador da associação entre 1982 e 1995, transitando depois para o Conselho Fiscal, onde se manteve até 2010. Com participação ativa em vários projetos associativos, esteve ligado ao planeamento e à produção técnica da revista Almadã, desde o seu início, em 1982. Assegura a direção da segunda série, de 1992 à atualidade, e também desde 2005 da revista digital Almadã Online. Técnico da Câmara Municipal do Seixal desde 1983, fez parte das equipas que dirigiram os trabalhos arqueológicos da Quinta do Rochinol, desde as primeiras fases de escavação até aos trabalhos de conservação, restauro e divulgação. Agradecemos a vossa presença. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados no final da apresentação. Pedimos que os microfones estejam desligados para não criar qualquer interferência ou ruído. E agora passo a palavra ao orador. Muito obrigado. Eu vou só compartilhar a minha tela. Bom, em primeiro lugar queria agradecer principalmente à Eva, que é quem lançou e quem tem promovido com mais intensidade este programa de conversas com pessoas ligadas ao Centro de Arqueologia da Almada, e também à Mariana, que tem desde o princípio conseguido garantir as condições técnicas e logísticas para que isto se faça. E, portanto, a minha ideia hoje não é, portanto, apresentar uma conferência sobre o sítio arqueológico, é um pouco realçar também de que maneira este sítio arqueológico se interligou com o próprio percurso associativo do Centro de Arqueologia da Almada, que foi essencial para que muito do que sabemos sobre esta olaria hoje possa ser divulgado e partilhado com as pessoas. Penso que a maior parte das pessoas conhece razoavelmente o sítio, mas como eventualmente depois quer aqui, quer na gravação, pode ser visto por pessoas menos ligadas a este mundo da arqueologia portuguesa, e a começar pelo princípio, dizendo que a Quinta do Rochinol é um sítio que fica próximo de Corroios, no concelho do Seixal, e que é conhecido desde 1986. Portanto, nesse ano teve logo uma primeira intervenção arqueológica de emergência para uma primeira caracterização do que estava a ser encontrado, e depois foi alvo de campanhas arqueológicas sistemáticas entre 1987 e 91, no contexto de um projeto de investigação regional dedicado ao período da ocupação romana, onde o Centro de Arqueologia da Almada teve um papel central. Como resultado desses trabalhos, a importância do que foi revelado justificou que se desencadeasse imediatamente um pedido de classificação e que rapidamente o Estado português atribuísse ao sítio o estatuto mais elevado que tem nos seus mecanismos de classificação, classificando-o em 1992 como monumento nacional. Desde essa altura também o sítio foi integrado na estrutura museológica do Seixal, e é desde 86, desde que foi encontrado, um dos núcleos do Ecomuseu Municipal do Seixal. Esta zona onde o sítio surgiu é uma zona essencialmente, foi uma zona essencialmente agrícola até ao século XX, e a sua riqueza, os seus recursos naturais, quer de terra, quer do rio, quer a proximidade também do oceano, permitiram que aqui se instalassem várias propriedades agrícolas, algumas controladas pela Casa Real, outras por alguns nobres e também muitos por ordens religiosas que mantiveram a posse de boa parte deste território até ao século XIX, até à altura em que essas ordens foram extintas e gradualmente estes terrenos foram passando para propriedade privada, né? No caso da Quinta do Rochinol, a referência mais antiga que temos à existência de uma quinta com este nome neste local
data de 1672 e o nome deriva o nome da quinta deriva do nome do seu proprietário, que era um cidadão de origem francesa, que se instalou em Portugal e que se chamava Nicolau Rochinol. Toda esta zona foi, como sucede em muitas das zonas de Almada, de Seixal e destes terrenos onde é grande a pressão populacional, foi gradualmente urbanizado e fortemente urbanizado, e no caso da Quinta do Rochinol isso aconteceu essencialmente a partir de meados da década de 1970 e no princípio dos anos 80, e de todo este território sobrou apenas uma pequena faixa ribeirinha que reverteu para o domínio privado municipal e, portanto, passou a ser gerida pelo município. Portanto, foi a única zona que não foi urbanizada. Nessa zona subsistia parte do edificado da antiga Quinta do Rochinol. Portanto, esta imagem é uma imagem da primeira metade da década de 1980 e, portanto, os edifícios da Quinta estavam já em estado bastante arruinado. Portanto, este era o edifício principal, que tinha anexo uma capela privada e depois junto a ele existiam ainda outras casas da Quinta, armazéns, etc. Não é? Portanto, todo este espaço foi depois gradualmente degradando cada vez mais o seu estado de conservação, e isto tudo acabou por ser, as últimas demolições destes edifícios acabaram por acontecer em 1994. No resto da parcela, a Câmara Municipal foi gradualmente instalando serviços e equipamentos. O primeiro desses equipamentos foi a construção de uma central de captação e tratamento de águas, que foi instalada aqui precisamente para garantir o abastecimento às urbanizações que cresceram próxima. Portanto, esta central foi construída no final da década de 60 e esteve em funcionamento até 1991. Nessa altura a água passou a ter pouca qualidade para o consumo humano e ela foi desativada, foi substituída por outros equipamentos construídos no município, noutros pontos, não é? E aqui se manteve até que, muito recentemente, há poucos anos, no contexto da obra que agora está em curso nesta zona, foi demolida, já em 2021, portanto este conjunto de estruturas foi demolido. No resto da zona, a autarquia instalou o viveiro municipal, ou seja, o espaço onde eram plantadas um conjunto de espécies que depois, na altura conveniente, eram transplantadas para zonas verdes por todo o concelho do Seixal. Ela, que já era propriedade municipal, juntou-se uma outra que compreende o Moinho de Maré de Corroios e a caldeira que permite represar a água que garante o seu funcionamento. Portanto, esta imagem, como disse, é do princípio dos anos 80 e é numa fase em que o Moinho de Maré ainda não tinha sido recuperado para ser transformado também em núcleo do Ecomuseu Municipal do Seixal e aberto à visita pública, como está até hoje, não é? E, portanto, vem aqui uma imagem do estado que o moinho tinha antes dessa intervenção municipal e onde, para além do moinho, existiam ainda aqui uns anexos que depois foram, naturalmente, eram uns acrescentos que foram derrubados e hoje o que vemos apenas é a estrutura íntegra do moinho, não é? Acontece que o moinho foi aberto ao público em novembro de 1986 e, portanto, durante esses meses antecedentes, todo o moinho esteve em obra, mas para além de se intervir sobre o imóvel, naturalmente houve que intervir também no acesso ao moinho e na sua envolvente mais próxima. E um dos problemas que teve de ser resolvido é que, como alguns se recordarão, nesta altura, nos anos 80, havia ainda boa parte dos efluentes domésticos que eram descarregados diretamente no rio. Não havia estações de tratamento de resíduos. Hoje já há, portanto, todas estas zonas têm hectares que recolhem esses resíduos e tratam-nos antes de eles serem descarregados no rio. Na altura a descarga era direta, não é? E havia precisamente uma descarga direta que passava por aqui e vinha sair aqui mesmo muito próximo do moinho. Uma das tentativas que se tentou fazer para criar melhor ambiente nesta envolvente deste espaço cultural foi, na altura, simplesmente desviar esta saída para mais longe do moinho. Como vos disse, hoje isto já não acontece, hoje está ligado a um hectare, mas na altura a medida
possível era simplesmente desviar aquela saída para um pouco mais longe. E então houve que atravessar toda esta zona com uma vala para a instalação de uma conduta de saneamento básico que garantia que depois a saída acontecesse aqui mais à frente. Ora, nós tínhamos algumas indicações, precisamente através dos nossos colegas jardineiros que trabalhavam nestas terras aqui, que quando eles revolviam as terras, mesmo à superfície, apareciam fragmentos de cerâmica. E eles iam juntando esses fragmentos de cerâmica e, quando tinham já uma certa quantidade, costumavam-nos chamar para nós irmos ver e ver se havia ali alguma coisa interessante. E a verdade é que, no contexto dessas cerâmicas, a maior parte eram cerâmicas modernas e contemporâneas, que não tinham a ver já com os séculos XVIII, XIX, com o funcionamento aqui da própria Quinta do Roxinol. Mas no meio dessas cerâmicas todas havia cerâmica claramente romana, que se conseguia identificar bem, porque eram fragmentos de ânforas, bordos, fundos, asas e de outra louça que facilmente se conseguia classificar como sendo de origem romana. E então, na altura, em 1986, o Ecomuseu Municipal de Seixal já existia, tinha sido criado em 83, e foi acompanhada a obra de abertura da vala para o saneamento básico. Nessa altura, a equipa do Ecomuseu era muito pequenina e já para fazer este trabalho houve uma intervenção, houve um apoio natural do Centro de Arqueologia da Almada. Vem aqui uma imagem do acompanhamento da abertura da vala, da Ana Luísa, por exemplo, e está aqui também o Luís Barros, que na altura já trabalhava na Câmara Municipal de Almada, no museu, ainda não tinha sido criado o museu, mas trabalhava na Câmara Municipal de Almada, e que também veio dar uma ajuda aqui nesta fase, e portanto foi com o apoio do Centro de Arqueologia do Museu de Almada que o próprio Museu de Seixal também pode garantir o acompanhamento destes trabalhos aqui realizados. E precisamente no dia 14 de outubro de 86, a máquina, a retroescavadora que estava a abrir a vala, atingiu uma zona em que surgiram logo uma quantidade assinalável de materiais de construção romanos, portanto, fragmentos de tijolos, essencialmente, aqui nesta zona. Depois de uma primeira limpeza, esse amontoado desconexo de tijolos deu lugar logo imediatamente a percebeu-se claramente que era uma estrutura, e pela sua configuração, mais ou menos ovalizada, aqui com uma pequena zona de saída, se pôs claramente a hipótese de que seria um forno romano. Fez-se nessa altura, logo neste final de 86, uma pequena intervenção arqueológica de emergência para poder caracterizar melhor o que é que ali tínhamos e se poder avaliar melhor o que é que vamos fazer com isto, não é? E a sondagem começou por se fazer apenas em metade da estrutura, mas rapidamente teve que ser alargada a toda a zona e começou-se a encontrar também parte do depósito que estava dentro desse forno, e a partir daqui só houve uma atitude de tomar, e a Câmara Municipal de Seixal tomou de facto na altura a decisão certa, que foi a de manter o forno no sítio, não o destruir, mantê-lo no sítio. Para o manter no sítio houve que fazer uma ligeira alteração no traçado do emissário de esgoto que estava a ser construído, que passava exatamente aqui por cima, e portanto ele foi desviado ligeiramente para o lado e depois continuou o seu curso, e assim foi possível manter o forno no sítio onde ele tinha sido encontrado. Esta decisão de facto foi, na altura, foi um bocado pioneira, não havia muitas decisões neste sentido, de preservar vestígios arqueológicos in situ, e felizmente aqui no Seixal foi possível fazê-lo. Embora muito sumária, esta intervenção nos contextos que preenchiam o forno deu-nos logo para ter uma ideia do que é que seriam as produções cerâmicas que aqui eram feitas, uma vez que encontramos desde logo muita louça doméstica, algumas peças completas ou quase completas. Estas que estamos a ver aqui são aquelas que vêm ali ainda no solo, tal como foram descobertas, e depois também já fragmentos de ânforas, como é o caso deste fundo que aqui está, e portanto ficamos logo com uma ideia de que teríamos ali uma estrutura dedicada ao fabrico de louça doméstica, mas também de ânforas que precisavam de ser agora caracterizadas com mais precisão, não é? Depois de se ter decidido que o forno ia manter no sítio, era preciso decidir também o que fazer com ele.
E aqui apunham-se duas hipóteses: ou vamos tapar tudo outra vez e vamos deixá-lo preservado, ou então vamos mantê-lo visitável e utilizá-lo a partir de agora como um recurso cultural local e também para outros interessados mesmo fora da região. E felizmente foi esta a segunda opção também que se tomou. O sítio, como vos disse, foi integrado na estrutura do Ecomuseu Municipal do Seixal e desde a sua descoberta, quer as estruturas que foram tornadas visíveis, quer os trabalhos arqueológicos que se fizeram a seguir, foram sempre colocados à fruição das comunidades locais, desde a comunidade educativa, mas também outros interessados e também abertos à visita de muita gente que vinha de fora e que se interessava por acompanhar estes trabalhos. Naturalmente, garantir que o forno fique visitável implica também tomar as medidas de conservação e de segurança necessárias para que ele não se degrade depois de ter sobrevivido aqui mais de 1500 anos, não desapareça em 4 ou 5 por mau cuidado que nós tenhamos sobre ele, não é? E esse é um problema que temos sempre que avaliar quando determinamos que determinado tipo de contexto arqueológico deve ficar visitável. É preciso garantir que ele tenha condições para resistir a esse contexto de visita, não é? E é preciso protegê-lo da ação humana e dos agentes naturais também, não é? E aqui, portanto, logo em 1987, logo no princípio de 87, foi construída uma pequena estrutura de proteção do primeiro forno que tinha surgido, que garantia que ele estava vedado, estava coberto, não estava sujeito ao sol e à chuva, nem a algum tipo de dano voluntário ou involuntário das pessoas que por aqui circulassem ou trabalhassem, não é? Esta estrutura depois, à medida que a escavação foi alargando, à medida que foram surgindo outras coisas, ela própria também foi crescendo e hoje cobre uma parte assinalável do sítio arqueológico. Nestes trabalhos que se fizeram entre 87 e 81, como disse, eles foram incluídos no contexto de um projeto de investigação que o Centro de Arqueologia coordenou, mas onde tinha também o envolvimento das autarquias locais, nomeadamente dos concelhos nos quais depois se realizaram também trabalhos arqueológicos, ou seja, Almada, Seixal, este que estamos a ver, Alcochete e Benavente, porque, tanto neste projeto, para além da intervenção arqueológica aqui na olaria da Quinta do Roxinol, foram também integradas intervenções em duas outras olarias, uma a do Porto dos Cacos, no concelho de Alcochete, outra a da Herdade da Garrocheira, no concelho de Benavente, e também numa unidade de transformação de pescado, neste caso a de Cacilhas, e por isso o envolvimento da Câmara Municipal de Almada, né? No caso da Quinta do Roxinol, e é sobre isso que me vou centrar agora aqui hoje, o alargamento e a realização desses trabalhos nestes anos permitiu que ao forno, que já vimos antes, que é aquele que foi descoberto e foi alvo de uma primeira intervenção de emergência em 1986, na sua envolvência fosse descoberto um segundo forno, felizmente em melhor estado de conservação do que o primeiro, portanto, com mais altura de estrutura conservada quando o encontramos. Ainda perto surgiu o que resta de um terceiro forno, que está reduzido a um pequeno pedacinho de parede, que é aquele que ali vemos, e que durante o próprio período de funcionamento da olaria colapsou por alguma razão, e tendo a olaria continuado a funcionar, o seu espaço foi utilizado como zona de despejo. Portanto, como veem, esta mancha que aqui está corresponderá basicamente ao negativo do forno, e esta cavidade foi usada como zona de despejo e está totalmente preenchida com fragmentos de ânforas, de peças de cerâmica comum, de materiais de construção, etc., nesta zona que aqui vemos. Para além disso, surgiu ainda uma outra pequenina estrutura de combustão, que nós carinhosamente chamamos de forninho, à falta de outra designação, que é uma estrutura que está diretamente associada ao forno 2, partilhava a mesma zona de abastecimento de lenha, e que não conseguimos encontrar elementos seguros para perceber qual terá sido a sua funcionalidade, mas, portanto, das duas, uma ou tinha também uma função artesanal e servia para a produção de cerâmicas, algumas peças que precisassem de algum tipo de controle diferente, mas podia também muito bem ser não uma estrutura para produção de cerâmica, mas um pequeno forno para o oleiro cozinhar as suas refeições, num paralelo muito similar a situações que nós encontramos em algumas olarias tradicionais do Alentejo, por exemplo. Para além dos fornos,
Na zona próxima encontramos também zonas de despejo de materiais rejeitados. Portanto, para além de se ter utilizado aquela zona junto do forno semi-destruído, na zona da areia de praia, portanto, que fazia a ligação já para a margem do rio, foram escavadas algumas fossas que depois foram também preenchidas com material que se danificava durante o próprio processo de fabrico. Esta é a mais profunda que nós encontramos, como veem, portanto, em relação à superfície, tem quase 4 metros de profundidade, já chega muito perto do nível freático, portanto já tínhamos água a nascer aqui no fim da escavação, e tem uma particularidade muito interessante, é que na base desta fossa foram depositadas algumas ânforas quase completas, e, por uma razão que também não sabemos explicar, vários troncos de madeira que, por alguma razão, não foram queimados também nos fornos e foram depositados aqui. Portanto, este contexto não foi escavado na altura, foi protegido e está preservado no sítio. Portanto, este corte que estamos a ver é precisamente este que estamos a ver aqui, e o que aqui está lá preservado no sítio para futura investigação arqueológica das equipes que no futuro aqui trabalharem. Todo este projeto, como vos disse, teve de facto uma participação fundamental do Centro de Arqueologia da Almada, que garantiu que ele se pudesse realizar, e isso passou desde logo pela gestão geral do projeto de investigação, portanto a parte administrativa, financeira, etc. Tudo isso foi gerido pelo Centro de Arqueologia. A própria equipa científica era composta por sócios do Centro de Arqueologia da Almada e depois também por membros das autarquias envolvidas e também na altura do Instituto Português do Património Cultural, que, portanto, tivemos connosco o Dr. Clementino Amaro, que fazia parte também da equipa de gestão deste projeto. Mas depois, durante os anos em que estas intervenções aqui se fizeram, a Câmara Municipal do Seixal celebrou um protocolo formal com o Centro de Arqueologia da Almada para garantir que podia assim suprir as insuficiências que tinha nos seus próprios quadros e nos seus próprios recursos. E isso passou por, mediante, digamos, tendo por contrapartida um subsídio que era atribuído anualmente à associação, esta garantia a disponibilização de recursos humanos, desde logo técnicos, tanto colaboradores da associação já com alguma experiência de trabalho de campo, que poderiam ajudar a enquadrar tanto pessoal menos experiente nestes trabalhos, mas também organizando programas de voluntariado através das iniciativas promovidas pelo Instituto da Juventude, por exemplo, programas de ocupação de tempos livres, programas de ocupação de jovens que garantiam equipas de jovens por alguns períodos a trabalhar neste sítio arqueológico. Mas o centro também aproveitou, na altura, oportunidades que se criaram através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que desenvolveu alguns cursos de formação na área com incidência no património cultural, e onde nós promovemos também, o centro promoveu também cursos de formação acreditados, que permitiram deslocar também técnicos especializados para apoio aos trabalhos arqueológicos aqui no Rochinol e noutros sítios envolvidos neste projeto. Mas, para além dos recursos humanos, o centro também garantia um reforço dos meios municipais, cedendo equipamentos de fotografia, de topografia, ferramentas, outros materiais, ou seja, garantindo também uma logística importante para que isto se pudesse concretizar. Nestes trabalhos participaram muitas pessoas do centro. Eu queria passar apenas agora aqui, sem grande rigor e sem grande exaustividade, algumas dessas caras que certamente gostarão de recordar os tempos que passaram aqui na Quinta do Rochinol. Já vemos aqui duas das pessoas que já tínhamos visto em fotografias anteriores, é a Ana Luísa e a Maria João Pérez, que trabalhou connosco durante bastante tempo aqui no Centro de Arqueologia de Almada. E vemos a Rita, a mãe da Mariana, que aqui está connosco hoje, e a Paula, aqui a Fernanda, com o Armando Sabrosa, que infelizmente já não está connosco, portanto foi um dos principais membros do Centro de Arqueologia de Almada e fez parte dos seus corpos viventes durante alguns anos, mas infelizmente faleceu, entretanto, num trágico acidente de trabalho, mas foi uma das personagens
fundamentais deste projeto de investigação durante estes anos. Temos aqui o Francisco a trabalhar no contexto que já vimos daquele depósito de materiais juntamente com o Zé Luís, o Henrique, que ainda hoje faz parte dos corpos dirigentes da associação e que eu tenho o prazer de ter como colega na Câmara Municipal do Seixal, o José Luís Monteiro, que trabalha hoje na DGPC e que está aqui acompanhado também do Armando Sabrosa, a Fernanda, mais uma vez, aqui o Francisco, o Henrique, o José Luís, e aqui estão acompanhados por uma colega do Ecomuseu Municipal do Seixal, a Alcina, e aqui mais algumas caras, a Fernanda mais uma vez, o Fernando, que também durante vários anos teve um papel importante aqui no centro, e aqui o Armando, de novo. Aqui um pormenor de escavação, portanto estas duas fotografias são espaçadas de poucos segundos, e vem aqui nesta imagem o Armando e o Fernando, depois de muito tempo, tentar libertar esta peça com o máximo cuidado para poderem levantar. Aqui vem a cara que eles fizeram quando de repente a peça colapsou toda. Sem que ninguém lhe tivesse tocado, caiu toda e eles ficaram extremamente desolados e todos nós ficamos. Felizmente a peça pôde ser restaurada e hoje faz parte das coleções do Museu Municipal de Seixal e já esteve exposta em várias situações. Aqui a Rita, mais uma vez, bem concentrada no preenchimento de uma das fichas de campo, e aqui ia fazer um esforço enorme para segurar o Armando, que por sua vez me segurava a mim, para tentar obter o melhor enquadramento possível para umas fotografias que estávamos a tirar. E aqui o mais estiloso da escavação, o amigo Francisco, que aproveitou aquele pequeno forninho para utilizar como cadeirão aqui num momento de relaxo na própria escavação arqueológica. Dos cursos que já vos falei, portanto, na área da formação em arqueologia de campo, tivemos um grupo que estão aqui 3 das pessoas desse grupo, o Pedro, a Esmeralda e o Urbano, que vemos aqui também no trabalho de campo, aqui vemos a Esmeralda também, e que durante cerca de 2 anos puderam fazer uma formação especializada aqui no Centro de Arqueologia de Almada, com experiência prática nos vários sítios em que este projeto permitiu escavar. Tive mais uma vez o Armando e outra das caras que ainda não tinha aparecido, o João, que também era um dos membros ativos do Centro de Arqueologia na altura. Para além deste curso em Arqueologia de Campo, fizemos um também sobre conservação e restauro de cerâmica arqueológica, considerada aqui não apenas no tratamento de peças móveis, mas também na intervenção sobre estruturas com cerâmica. E o papel que fizeram em campo foi fundamental para garantir, por um lado, a limpeza e estabilização e fixação da estrutura dos fornos que foram sendo colocados à vista, mas também no tratamento da sua envolvente, para garantir que não havia excesso de sais que pudessem vir com a passagem do tempo também a pôr em causa a conservação destas estruturas. E portanto vemos aqui a Natalina, vemos o Moisés e vemos o José Cavaco, que infelizmente também já o perdemos, também já não, é mais uma das perdas que o Centro de Arqueologia de Almada teve ao longo destes anos, mas que nesta altura foi de facto fundamental para esta intervenção e garantir a conservação dos fornos que hoje ainda podemos observar 20 e tal anos depois. Este período de 1991 e estas grandes campanhas de trabalhos de campo tiveram como epílogo, em 1991, a realização das primeiras jornadas sobre a romanização dos estuários do Tejo e do Sado, que foi realizada no Moinho de Maré de Corroios, e onde o Centro de Arqueologia também teve um papel importante na organização e também depois durante os próprios trabalhos. Aqui vem uma imagem da sessão de abertura dessas jornadas, onde vem Luís Gouveia, portanto na altura era do grupo coordenador do Centro de Arqueologia de Almada, e está aqui a fazer a intervenção inicial em representação da associação. Mais uma vez, temos que lamentar que já não temos este amigo connosco, também faleceu devido a uma doença
grave, e está aqui na mesa acompanhado pelas pessoas que representavam a Câmara Municipal de Seixal, a doutora Graça Filipe, que era a diretora do Museu Municipal de Seixal, o diretor do Departamento da Cultura, Arnaldo Pereira, depois o doutor Fernando Real, que na altura era o diretor do Departamento de Arqueologia do IPPC, e depois os presidentes da Câmara de Alcochete, Miguel Boieiro, e do Seixal, Alfredo Monteiro. Aqui nos trabalhos, o Centro pôde apresentar também uma carta arqueológica relacionada com os sítios de cronologia romana, que resultou do trabalho feito pelo Vítor, que está aqui a apresentar, em colaboração com o Armando, que também aqui aparece, e com o próprio Luís Gouveia, foram os 3 subscritores desse trabalho. Nesta ocasião ficou também patente ao público a primeira exposição que se organizou sobre este sítio arqueológico e também sobre alguns dos outros sítios arqueológicos envolvidos neste projeto. Ela foi montada também no Moinho de Maré de Corroios, e aqui está o painel de abertura, onde, como é normal, se faz a referência ao papel que o Centro de Arqueologia de Almada teve na organização e no apoio a esta iniciativa. Depois deste período de intenso trabalho de campo, o trabalho que se realizou nos anos subsequentes foi essencialmente de estudo das coleções exumadas durante as escavações. E esse estudo organizou-se a partir do ano 2000 num segundo projeto de investigação que também teve a coordenação administrativa e logística do Centro de Arqueologia da Almada, e aqui numa parceria essencialmente com a UNIARC, portanto o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, e também com o IJASPAR, que alguns técnicos do Instituto também colaboraram aqui. Mas depois, ao longo dos anos, envolveram-se neste projeto também vários investigadores de outras entidades, da Universidade Nova, de autarquias, de politécnicos, da DGPC, etc. Portanto, tudo o que nós podemos hoje sintetizar do que sabemos deste sítio resulta do trabalho de muita gente e de equipes muito diversificadas, não é? E, em resultado disso, hoje há uma abundante bibliografia sobre este sítio, publicada em Portugal, mas também no estrangeiro, e é com muita facilidade que se encontra muita informação sobre este espaço. No geral, os fóruns daqui do Roxinol, como já tínhamos visto, produziram ânforas, produziram louça doméstica e sabemos que produziram também lucernas, portanto as pequenas lamparinas que em época romana eram utilizadas para a iluminação de espaços domésticos, artesanais, etc. Não é? Sabemos, como resultado de toda essa investigação, que a olaria funcionou essencialmente desde as primeiras décadas do século III até as primeiras décadas do século V, mas temos alguns indícios que apontam para que provavelmente poderá ter começado a funcionar ainda antes, nas últimas décadas do século II, e que a sua produção se terá prolongado pelo século V até um momento que não podemos ainda precisar. Nessa produção, portanto, como vimos, a louça doméstica era muitíssimo abundante e diversificada e permitia satisfazer as necessidades do cotidiano das populações locais, mas uma boa parte da sua produção era, de facto, as ânforas. E nessas ânforas encontramos 4 formas diferentes, que são as principais produções deste sítio. 3 delas, que são estas 3 de maior dimensão, eram dedicadas ao transporte de preparados de peixe em conserva, pastas ou molhos de peixe, e já numa fase final de funcionamento da olaria, portanto no século IV e no princípio do século V, foi produzida uma 4ª ânfora, neste caso já, embora não haja ainda um consenso absoluto quanto ao que terá sido o seu conteúdo, o que se gera cada vez mais é a ideia de que não serviu para transportar preparados de peixe como as outras, mas sim para transportar vinho, para envasar vinho, que terá neste período começado a ser exportado também a partir da Lusitânia para outros pontos do Império Romano. Todos estes materiais da Quinta do Roxinol
portanto, como vimos que fica mesmo na margem de um dos esteios do Tejo, satisfaziam naturalmente a procura das populações locais, daqui da margem esquerda do Tejo, mas tiravam também muito benefício da proximidade de um grande centro consumidor e exportador, como era já então Olicipe, a atual cidade de Lisboa, que era já uma cidade muito populosa e que, portanto, precisaria claramente de grandes quantidades de loiça para satisfazer as necessidades dessa população. Mas na cidade também instalava-se um conjunto enorme de unidades industriais, nomeadamente as unidades industriais dedicadas à transformação do pescado. Eram fábricas de grande ou de pequena dimensão, semelhantes a esta que aqui estamos a ver, que é um dos exemplos mais expressivos que nós temos no território português. Neste caso não é Lisboa, a imagem é de Troia, mas, portanto, em Lisboa há várias unidades deste género, de menor dimensão do que esta que aqui está, que são encontradas quer na Baixa de Lisboa, quer ao longo de toda a costa norte, até Cascais. Há dezenas de unidades destas que precisariam claramente de contentores cerâmicos para envasar aquilo que produziam nos seus tanques. E na nossa margem, do lado de cá, também já há evidências de ter havido este tipo de unidades industriais. Nomeadamente, há aquela mais conhecida, que está junto ao Cais de Cacilhas, que foi identificada também pelo Centro de Arqueologia da Almada em 1900 e pouco, e que esteve muitos anos tapada e que neste momento, em obras de remodelação do Cais de Cacilhas que estão em curso, está previsto que pelo menos uma parte delas agora passe a ficar visível e visitável pelo público. Mas há também vestígios de tanques similares a estes também na estrada de acesso ao Porto de Brandão, já muito perto da povoação do Porto de Brandão, embora aqui nunca se tenha feito nenhum tipo de investigação e, portanto, é apenas um elemento de um dos tanques que evidencia que, de facto, houve este tipo de atividade também aqui. Estas pastas de peixe eram depois uma das principais exportações desta zona da Lusitânia para vários pontos do Império Romano. Essa exportação era feita essencialmente por via marítima, com embarcações, em alguns casos embarcações de grande porte, e cada vez é mais frequente o achado em sítios arqueológicos que estão a ser escavados em terra, em toda a zona da bacia do Mediterrâneo, mas também para o norte, até às Ilhas Britânicas, que surjam ânforas que sabemos claramente que são oriundas daqui da zona da Lusitânia, e em alguns casos sabemos com alguma segurança que são daqui das olarias da zona do estuário do Tejo ou do estuário do Sado, não é? E isso também é confirmado pelo achado frequente, às vezes não tão frequente, mas que ocorre muitas vezes, de naufrágios de embarcações romanas que são descobertas aqui e ali. Ainda não há muito tempo, em agosto último, ocupou um destaque grande na imprensa portuguesa uma notícia que dava conta do achado junto da Sicília de um barco naufragado. Aqui até foram ao ponto de chamar com ânforas portuguesas, que é claramente um exagero de linguagem, mas a verdade é que, vendo depois com detalhe aquilo que os investigadores que deram conta deste achado dizem, as ânforas não se pode dizer que sejam portuguesas, mas sabe-se com segurança que elas vieram ou da zona do estuário do Tejo ou da zona do estuário do Sado. Portanto, são ânforas aqui da nossa zona que estavam já junto à Sicília, provavelmente a caminho da Península Itálica, onde alguém esperava ansiosamente o produto que elas transportavam e que aqui não conseguiu receber. O sítio arqueológico da Quinta do Baixinol, para além de nos dar esta informação toda sobre as produções cerâmicas, ele próprio, através dos vestígios que tem, nos permite desencadear várias outras linhas de investigação e que foram exploradas ao longo destes anos. Uma delas tem a ver com a própria arquitetura e o modo de funcionamento dos fornos. Portanto, como já viram pelas imagens anteriores, nós não tivemos a sorte
de encontrar um forno intacto. Isso seria raríssimo e inesperado, não é? Nós encontramos uma ruína de um forno, portanto, apenas preservado na sua base, na sua parte inferior, não é? E a partir desta base nós temos que fazer um esforço, se quisermos perceber qual é que era a arquitetura original desta estrutura, para perceber o que ali falta. E para isso nós usamos como objeto de investigação o forno que está melhor conservado na Quinta do Roxinol e desencadeámos um processo que começou por uma primeira parte que foi o registro rigoroso daquilo que está preservado no terreno. E isso fez por um processo de digitalização, com fotogrametria, com tecnologia laser, que nos permitiu gerar uma nuvem de pontos que reproduz a realidade que está preservada no terreno e a partir daí criar um modelo digital que com fidelidade transporta para o computador aquilo que nós temos no terreno e permite manobrá-lo, manuseá-lo de acordo com aquilo que quisermos e que necessitarmos. A partir disto, com base num processo muito alargado de investigação arqueológica, etnográfica, arquivística, em fontes tanto portuguesas como internacionais, nós começámos a ensaiar depois soluções que nos permitissem criar um modelo que restituísse então como é que este forno teria sido quando estava completo. E chegámos a uma solução que nos pareceu adequada tanto do ponto de vista da arquitetura como do ponto de vista do modo de funcionamento, isto, como vos digo, sempre tendo como paralelos realidades arqueológicas ou etnográficas, e esse modelo serviu-nos desde logo para, numa grande exposição que se organizou sobre este sítio e que esteve patente no Museu Nacional de Arqueologia entre 2009 e 2013, uma réplica deste forno construída à escala natural, isto é, com as mesmas dimensões daquilo que existe na Quinta do Roxinol, nós construíssemos um modelo do forno, como achamos que ele pode ter sido, e isso era uma das peças centrais que era exposta nessa exposição que naturalmente tinha também uma mostra muito desenvolvida, não só de materiais gráficos e audiovisuais que reproduziam os trabalhos arqueológicos realizados no sítio, mas também com os próprios materiais arqueológicos, com uma coleção muito representativa dos materiais recolhidos nesta escavação arqueológica. No entanto, nós queríamos ir um pouco mais longe e gostávamos de, na prática, experimentar empiricamente se aquela solução funcionava mesmo ou não, se era execuível ou não era execuível. E então, num processo de arqueologia experimental, que é também uma das mais-valias que este sítio nos proporciona, junto aos fornos originais, foi construído um modelo do forno, também ele à escala natural, isto é, reproduzindo aquilo que são as dimensões das estruturas arqueológicas escavadas. Construímos um modelo, mas neste caso preparado para funcionar mesmo. E em 2010, no contexto de um conjunto de atividades complementares da exposição de que vos falei antes, foi organizado um seminário internacional e um ateliê de arqueologia experimental, onde pela primeira vez pusemos este forno a funcionar e pudemos avaliar qual o seu comportamento em termos técnicos e em termos das produções que nos permitia obter. Vem aqui portanto, uma imagem do forno já totalmente enfornado e aqui um pormenor da sua alimentação. E aqui já, depois do trabalho concluído, nós cozemos nesta fornada um conjunto de réplicas de ânforas que também elas reproduzem os originais encontrados na escavação arqueológica. Para além das peças que aqui vêm, foram cozidas também algumas peças de cerâmica comum, que foram na altura até oferecidas um exemplar a cada um dos participantes neste evento como recordação
da sua presença ali, e como podem ver, por esta amostra que aqui está, a conclusão que retiramos daqui é que esta solução é perfeitamente execuível, porque a produção que obtivemos foi uma produção perfeita, ou seja, não houve quebras, não houve peças fissuradas. Pudemos também analisar com algum detalhe o comportamento térmico do forno, porque mediante um acordo que na altura fizemos com o Instituto Politécnico de Tomar, uma equipa do Departamento de Conservação desse instituto pôde instalar uma série de sensores dentro do forno que nos permitiram avaliar durante a fase de cozedura, portanto de aquecimento, mas também de arrefecimento, não só os níveis de esses níveis de aquecimento e de arrefecimento do forno, em que tempo é que foram atingidas as temperaturas adequadas para cozer estas cerâmicas, mas também a homogeneidade que se conseguiu dentro desse mesmo forno. E de facto constatou-se e comprovou-se que o forno garante de facto boas condições de cozedura, e hoje não podemos nunca garantir com 100% de segurança que os fornos originais romanos foram exatamente iguais àquilo que aqui temos, mas podemos ter já uma segurança forte de que podiam ter sido, porque esta solução funciona perfeitamente e, portanto, esta podia ser uma das arquiteturas possíveis dos fornos que nós encontramos. Esperamos que, com o desenrolar das escavações, possam eventualmente surgir outros fornos, surgir mais informação que possa confirmar ou infirmar ou ajudar a melhorar este modelo que para já temos construído no sítio. De toda esta operação resultou um vídeo que está disponível no YouTube, portanto quem tiver interesse através deste endereço, ou se não quiser traquear o endereço, basta no YouTube pesquisar por Arqueologia Experimental Seixal e surge com facilidade um pequeno vídeo de cerca de 15 minutos que mostra toda a operação, desde a construção do forno até o oleiro a produzir as ânforas que depois aqui foram cozidas, até a cozedura propriamente dita, com o enfornamento, a alimentação do forno e o desenfornamento mais tarde. E de todo este ateliê de arqueologia experimental e também do seminário internacional que o acompanhou, resultaram também umas atas que foram produzidas também com a colaboração do Centro de Arqueologia de Almada e que estão disponíveis também online e, portanto, quem quiser pode consultá-las com toda a facilidade, mas nesta fase o papel do Centro de Arqueologia também aqui foi determinante e relevante. Deste conjunto de imagens que vos mostrei, resultam algumas coisas que nós conhecemos da cadeia operatória da olaria romana da Quinta do Rochinol, mas certamente já perceberam que resultam também muitas lacunas, não é? Muitas coisas que nós não conhecemos. Isto é, nós, pelas imagens que já vos mostrei, nós conhecemos alguns fornos, sabemos onde é que algumas das peças eram cozidas, conhecemos algumas zonas de descarte de materiais, mas considerando todo o conjunto de operações que estas unidades têm que ter necessariamente, não sabemos, por exemplo, onde é que na zona eram tratados os barros, as argilas, que chegam e precisam de ser depuradas, limpas, amassadas, bem preparadas, até que possam ir para as mãos dos oleiros. Não sabemos onde é que eram os ateliês, ou as zonas onde havia as rodas dos oleiros, onde eles davam forma às peças que depois aqui eram cozidas. Naturalmente, essas peças, depois de modeladas, não vão imediatamente para a cozedura, têm que estar armazenadas a secar durante algum tempo, perderem boa parte da sua umidade, e só depois é que podem ser cozidas. Portanto, esses armazéns também não há evidências deles até agora, e depois delas cozidas, teriam que haver também armazéns que preservassem as peças já cozidas até que os clientes as viessem buscar. E, naturalmente, também na zona de interface com o rio é possível que tenham existido, ou que ainda existam, vestígios de pequenos cais onde essas embarcações acostassem, ou zonas de fundeadouro, ou até evidências de cargas que se tivessem perdido ali nesse vai-vem de entrada e saída dessas embarcações. E, para além disso, também, certamente, não estará longe
ou não terá estado longe as evidências de onde viviam e onde faziam outras atividades as pessoas que trabalhavam nestas olarias. Portanto, é muita coisa, conhecemos já alguma coisa desta olaria, mas é muito também aquilo que ainda não conhecemos e que necessariamente aqui existiu. Isto faz com que toda esta zona tenha de facto um potencial arqueológico ainda imenso nos dias de hoje, não é? Portanto, a zona onde apareceram os fornos é esta zona que está coberta com este telheiro que aqui vem. Esta zona aqui de cima, debaixo deste telheiro mais rústico, é onde está o forno experimental, que também já vos mostrei. E depois toda esta zona aqui à volta, inclusive aqui também na zona já com a ação das marés, é possível que uma parte daquilo que não conhecemos da olaria aqui esteja. É possível que uma parte tenha sido destruída ao longo do tempo, nestes mais de 1500 anos que entretanto passaram, porque o terreno foi agricultado, porque teve algumas construções aqui, mas é muito possível que nem tudo tenha desaparecido e por isso todo este terreno tem que ser preservado como zona de reserva arqueológica importante e qualquer tipo de intervenção aqui tem que acautelar a necessária investigação. Ora, toda esta zona, como vos mostrei, esteve ocupada com equipamentos e com serviços da Câmara Municipal de Seixal, desde logo a tal estação de tratamento de esgotos que aqui ainda vêm, e depois toda esta zona estava como viveiro. Ainda tem aqui uma estufa que os nossos colegas jardineiros ainda usaram durante anos para esse tipo de atividades. Acontece que, como também já vos disse, a estação de captação de águas foi entretanto desativada, portanto estava abandonada, porque já não cumpria a sua função de garantir um abastecimento de água de qualidade às urbanizações próximas. O viveiro municipal também, que aqui estava instalado em 2014, foi transferido para outro local, mais próximo do Seixal e onde tinha melhores condições para cumprir a sua função, e portanto toda esta zona ficou expectante e ficou durante algum tempo sem função, para além de ter permanecido sempre como um espaço aberto às visitas ao sítio arqueológico, em programas oferecidos às escolas, mas também a outros públicos que queriam conhecê-lo, não é? Acontece que, para ultrapassar este desaproveitamento, digamos assim, de uma zona tão nobre como era esta, a Câmara Municipal do Seixal, nos últimos anos, lançou um projeto para transformar toda esta zona num parque urbano. Parque urbano que ocupasse todo o território desde a etar da Quinta da Bomba, portanto, há bocado desses que agora já não havia descargas diretas para o rio, e de facto existe uma estação de tratamento de esgotos aqui, e é esta estação que agora estão ligados todos os efluentes desta zona, mas toda esta margem que aqui, toda esta parcela de terreno que aqui existe até à proximidade do Moinho de Maré de Corroios e ao seu acesso, iria ser intervencionado para a Câmara Municipal de Seixal. Naturalmente, como já vimos, mesmo no centro desta zona está a área que nós conhecemos da olaria romana e, na sua envolvente, como vimos, é possível que ainda existam outros vestígios desta atividade. E este processo teve avanços e recuos, teve fases muito complicadas, mas felizmente foi possível ultrapassá-lo de uma maneira relativamente airosa e, de certa maneira, segura para o património arqueológico em causa, não é? E isto porquê? Porque em 2019 foi finalmente possível e autorizado que se fizesse uma prospecção geofísica nesta zona toda, que era uma forma por métodos não intrusivos de poder avaliar na tal parcela onde é que poderia ser mais natural que subsistissem estruturas arqueológicas preservadas ou algum tipo de contexto que exigisse investigação mais detalhada. E, portanto, nesta zona, em quase toda a plataforma, foram explorados uma série de polígonos que, através de prospeção geofísica, utilizando metodologia de georradar nestes polígonos todos que aqui aparecem, e depois, em algumas zonas, para reforçar a informação
disponível foi utilizado também métodos de resistividade elétrica e como resultado desta sondagem foram sinalizados 20 anomalias, que são estas que aparecem aqui marcadas com estes pontinhos verdes, anomalias essas que em princípio não tinham explicação geológica e poderiam corresponder a realidades antrópicas e teriam necessariamente que ser investigadas para ver o que é que ali estava. Isto foi feito logo no princípio de 2019 e, como consequência disto, então, no segundo semestre de 2019, a equipa de arqueologia do Ecomuseu Municipal de Seixal apresentou à DGPC um pedido de intervenção para realizar um conjunto de sondagens arqueológicas de diagnóstico, abrindo uma série de polígonos que incidiam exatamente sobre as zonas daquelas anomalias e para verificar então a que é que correspondiam essas mesmas anomalias e depois se decidir melhor então o que fazer com esta parcela de território, né? Com a realização desse trabalho, constatamos diferentes realidades. Desde logo, e como seria de esperar, na zona mais próxima do espaço que já conhecíamos, com os fóruns, que é que está debaixo destes telheiros, encontramos o prolongamento dos contextos arqueológicos romanos, né? Quero frisar que isto se tratava de sondagens de diagnóstico, ou seja, o que fomos autorizados a fazer pela DGPC foi simplesmente afundar até esclarecer se a anomalia correspondia a um contexto arqueológico ou não. Se surgissem contextos arqueológicos, tínhamos que parar e esses contextos eram sinalizados e seriam depois intervencionados no futuro no contexto de um projeto de investigação que fosse delineado em função dos resultados destas diferentes sondagens, não é? Nos casos em que não surgisse nada, então teríamos que ir até níveis geológicos para confirmar que de facto não havia nenhuma realidade arqueológica em presença. Neste caso aqui, por exemplo, naturalmente a pouca profundidade, a 60, 70 centímetros de profundidade, encontramos imediatamente um contexto arqueológico romano, com fragmentos de ânforas, etc., portanto que constitui de facto o prolongamento dos níveis romanos e também está de acordo com as sondagens, a escavação que nos anos 80 já se tinha feito neste mesmo alinhamento e que tinha aqui fossas de despejo de materiais cerâmicos nesta zona, não é? Mas para além dos níveis romanos, como seria de esperar, encontramos também estruturas modernas e contemporâneas que têm a ver com a atividade da própria Quinta do Rochinol e com a sua transformação ao longo do tempo. Como vimos, a Quinta tem raízes desde pelo menos o século XVII, mas certamente foi muito transformada entretanto. Sabemos, por exemplo, que o terremoto de 1755 atingiu fortemente esta zona e danificou muitos dos edifícios aqui existentes e, portanto, alguns deles foram reconstruídos, outros terão sido construídos não na mesma localização. Por exemplo, aqui temos o exemplo de um fragmento de uma calçada que garantiu acesso a uma casa de que só temos aqui o princípio de uma esquina dessa casa e, portanto, é uma das evidências, de facto, de uma das estruturas urbanas que a Quinta seguramente teve aqui ao longo do tempo. Mas mais interessante ainda do que termos materiais romanos e materiais pós-romanos, temos também conseguimos identificar pela primeira vez um contexto pré-romano na zona da Quinta do Rochinol. Portanto, muito perto também da zona que já conhecíamos, que é esta, a aflorar por baixo do nível romano, aparece-nos um sítio onde nós logo à superfície encontramos diversos materiais líticos, portanto, núcleos, lâminas em sílex, mas também cerâmica manual, ou seja, cerâmica feita ainda sem recurso à roda de oleiro, alguma cerâmica dessa até inclusive é decorada, ou decorada com motivos incisos, portanto motivos geométricos raspados na face da cerâmica, mas também com pequenos pontilhados que também ajudavam a decorar esta cerâmica. É de facto um contexto que nos faz recuar bastante a ocupação humana neste sítio aqui e que aumenta mais ainda a importância deste espaço,
porque temos aqui não apenas 2000 anos de história, mas talvez 4 ou 5 mil anos de história no mesmo território. Como resultado de tudo isto, o que podemos avaliar é que o essencial daquelas sondagens que vimos, que nos têm contextos arqueológicos romanos, pré-romanos ou pós-romanos, se concentrava quase todo, ou todo mesmo, naquilo que nós chamamos o setor 1, que é esta zona de sondagens, basicamente da zona que já conhecemos, na direção de nordeste. No outro setor, este que vai na direção do Moinho de Maré de Corroios, as sondagens todas que aqui fizemos ou deram resultados negativos ou vestígios muito ténues e superficiais que faziam com que pudéssemos classificar todo este espaço como de potencial arqueológico relativamente reduzido. Então apresentámos à Câmara Municipal de Seixal uma proposta de que a zona que estava prevista para o Parque Urbano de Miratejo fosse subdividida em duas. Uma que, devido ao seu imenso potencial arqueológico, fosse preservada como zona de reserva arqueológica para futura investigação, e que o parque fosse reduzido para apenas a zona de baixo potencial arqueológico, onde aí a obra de instalação desse parque podia decorrer naturalmente com acompanhamento arqueológico, porque o facto de nós dizermos que tem baixo potencial arqueológico não significa que tenha nulo potencial arqueológico, não é? E a autarquia aprovou esta solução. A solução foi colocada também à DGPC, que também aprovou esta solução, e portanto nós temos hoje, a situação presente é que todo este espaço ficou garantido como zona de reserva arqueológica e será alvo de um futuro projeto de investigação plurianual, nos termos que o próprio Regulamento de Trabalhos Arqueológicos determina, onde se procurará que a equipa de Arqueologia da Câmara de Seixal tenha a colaboração de outras instituições, naturalmente do Centro de Arqueologia da Almada e de outras instituições locais, mas também em parceria com as universidades locais, quer a Universidade Clássica de Lisboa, quer a Universidade Nova de Lisboa, mas também com outros institutos e instituições que ao longo dos anos já estão associados à investigação deste sítio. Esta planificação passará também por melhorar e renovar as estruturas que protegem os fornos romanos já colocados à vista e visitáveis, uma vez que ainda permanece sobre eles a estrutura provisória que no final dos anos 80 e depois ao longo dos anos 90 aqui foi instalada e portanto que hoje já está perfeitamente obsoleta e já não cumpre bem as suas funções, mas está previsto que a Câmara Municipal de Seixal a curto prazo promova a substituição destas estruturas por umas estruturas mais dignas que protejam melhor os fornos e que garantam melhor o cumprimento dessa função, mas ao mesmo tempo também que melhorem substancialmente as condições de visita a estas estruturas arqueológicas, não é? Na zona do parque urbano está previsto também que venha a ser instalado um pequeno centro de interpretação da olaria romana, o que garantirá que no futuro, para além da visita ao sítio arqueológico e aos trabalhos arqueológicos que aqui possam estar em curso, haja também aqui um edifício pequeno, naturalmente, mas onde seja possível colocar em exposição alguns dos materiais arqueológicos que foram recolhidos aqui, portanto ter pequenas ações de arqueologia relacionadas com o sítio arqueológico e destinadas à comunidade educativa, mas não só, não é? Ora, acontece que estas obras de que eu vos falei estão em curso, começaram precisamente em setembro deste ano, portanto há muito pouco tempo, e estão ainda em curso, portanto a transformação de toda esta zona em parque está a ser realizada neste momento e está a ter acompanhamento arqueológico, como vos disse, neste caso é assegurado pela empresa Cota 8086, e estou a mostrar-vos isto porque chamo a vossa atenção para a central
de captação de águas. Como viram já nas imagens anteriores, portanto, as sondagens a prospecção geofísica que fizemos teve que rodear um bocado toda esta zona, porque não podia fazê-lo na zona onde estava construída a central, e portanto esta zona não foi investigada. E em particular, aqui em planta, estou-vos a mostrar, portanto, estes dois edifícios, são estes dois que aqui vemos. Peço que tenham atenção em particular para este retângulozinho amarelo que corresponde a esta casa que aqui está. Numa das primeiras fases da obra, começou em setembro, portanto logo em setembro, uma das primeiras coisas que se fez foi a demolição destes edifícios. E tal como vos disse ainda há pouco, nós dizermos que uma zona tem baixo potencial arqueológico não quer dizer que tenha potencial arqueológico nulo. A verdade é que quando se fez a demolição daquela casa, surgiu mais um forno romano, mais um forno cerâmico romano, o que é uma descoberta espantosa e espetacular para o sítio arqueológico, né? Portanto, o que estamos a ver aqui é a fundação desta parede da casa, que aqui está, e esta casa, quando foi construída, portanto, como já referi, isto foi construído no final dos anos 60, a casa partiu um bocado do forno. No entanto, o forno está cá, podemos ver outra imagem melhor, o forno está cá, a câmara de combustão está cá praticamente toda, tem aqui o perímetro dele, e o que foi cortado é a zona do corredor de acesso a esta câmara de combustão. O que tem de particularmente interessante este achado, para além de ser mais um forno, e mais um forno é muito bom, é que não é mais um forno igual aos outros, não é? Este forno é um forno muito maior do que os outros. Os outros fornos têm cerca de 2 metros de diâmetro, este tem mais de 3 de diâmetro, e para além disso este parece estar muito melhor conservado em altura. Se recordam das imagens que vimos daqueles fornos, nós vemos os arcos que suportam a grelha estão cortados pela base, enquanto aqui nós vemos esses arcos quase pelo topo. Vemos aqui um arco desses que foi cortado por ali, mas vemos aqui praticamente o topo desse arco, vemos ali o arranque de um outro arco paralelo ao primeiro, vemos aqui ainda o princípio de um terceiro, e mais abaixo, mais abatido, muito provavelmente existirá ainda um quarto que passará aqui por meio destes. Ou seja, teria quatro arcos paralelos entre si que suportavam a grelha sobre a qual se colocavam as peças que depois iriam a cozer. Mas pelo que estamos a ver aqui neste pedaço, neste nível que já foi aflorado, este forno terá certamente muita informação para nos dar, porque terá a sua câmara de combustão praticamente toda preservada daqui para baixo, não é? É isso que futuros trabalhos de escavação poderão dizer, assim como terá que se sondar devidamente do lado de lá desta fundação, porque é possível que ela tenha cortado o forno, mas tenha mantido uma parte do que está do outro lado, não é? Se nós situarmos isto em relação aos fornos que já conhecíamos, vemos a relação que esta nova estrutura tem com as outras. E podemos ver, o que eu estava a dizer é que temos ali a fundação desta parede, mas não sabemos se a parte restante do forno não poderá existir e o forno ter simplesmente um corte aqui, provocado pela abertura desta fundação. Isso só trabalhos posteriores é que poderão dizer. Mas claramente os fornos têm um alinhamento que faz sentido, atendendo àquilo que é a geografia desta zona, e é mais um dos grandes elementos de interesse para o futuro da investigação arqueológica neste sítio. O que é que se fez a partir do momento em que isto se achou? O que se fez foi que, portanto, a divisória entre a zona do parque e a zona da reserva arqueológica passava mais ou menos por aqui, onde está este traço azul, depois do achado deste forno. O que se fez foi, esta divisória vai passar um bocadinho mais para ali, andou cerca de 15 metros à esquerda, de modo a garantir que o forno fica dentro da área da reserva arqueológica e, portanto, está garantida a sua preservação e a sua investigação no futuro. Portanto, a área de parque foi ligeiramente encurtada em benefício, neste caso, da zona da reserva arqueológica e da investigação
sobre estes vestígios tão relevantes deste espaço. Para já, o forno foi protegido e foi coberto, aguardando-se agora que as obras do parque se concluam, que se instala aqui a divisória que irá individualizar a zona de reserva arqueológica, e depois então aguardará que no futuro se defina um plano de trabalhos arqueológicos que determinará que contextos destes é que terão prioridade na escavação arqueológica futura. É, de facto, um trabalho que fica para as equipas de arqueologia e um desafio para as instituições e para a academia e para outras entidades daqui da região nos tempos mais próximos e nos anos mais próximos. Para mim, resta-me agradecer a vossa atenção e, naturalmente, ficar à disposição de quem quiser fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta. Estarei à vossa disposição. Muito obrigado. Vou interromper o compartilhamento. Já está. Parabéns, foi muito interessante, gostei muito. Obrigado. Obrigado, Jorge. Está bastante sistematizado e gostei particularmente que não tinha noção realmente da verdadeira dimensão desta última descoberta, que realmente é espetacular. Ainda bem que ainda foi a tempo, não é? Não. De ser preservado mesmo. Desculpa, Rui, ias dizer? Nada. É uma questão lá na Caprina, no fundo. Jorge, eu percebi que a boca dos fornos está, isto é, os fornos estão virados contra noroeste, que suponho que seja o vento dominante de Portugal continental. Terá algum critério, estará relacionado com o vento, a boca do forno, ou não? Ou terá outros critérios, ou não identificaram ainda qual o... Não. Eu acho que tem mais a ver com a própria morfologia do terreno, não é? Portanto, os fornos têm que estar semi-enterrados para garantir que a zona da câmara de combustão, ao estar semi-enterrada, não tem tantas perdas de calor, não é? E, portanto, tem um comportamento térmico mais adequado. E por isso eles aproveitavam a própria pendente do terreno, certo, de modo a que a boca da alimentação da fornalha fica virada para a parte mais baixa. E garantiam assim ao mesmo tempo também que a parte mais elevada do forno ficava na zona mais elevada do terreno, facilitando o trabalho do oler, que depois tinha que ir à parte mais alta do forno para meter as peças que eram cozidas, não é? Portanto, como vimos ali, o forno tem uma espécie de 2 andares, não é? Um andar mais baixo, onde é introduzida a lenha, que queimada produz o aquecimento, e um andar mais alto, onde são colocadas as peças a cozer. E, portanto, tem que haver 2 níveis de acesso ao forno. E o próprio alinhamento que nós vemos ali é coerente com as próprias curvas de nível do terreno naquela zona. Se repararmos que eles têm todos um alinhamento que faz uma curvatura que corresponde à elevação do próprio terreno. E, portanto, neste caso acho que não teria tanto a ver com a questão dos ventos. Não digo que nos casos em que isso fosse mais importante que não pudesse ser considerado também, mas o predominava nestes casos seriam a própria adaptação do forno ao terreno, à morfologia do terreno. Não é? Claro, faz mais sentido. Claro. Seria o fator principal. Exato. Claro. Sim, tem a palavra. Podes falar, António. Ok, olha, eu depois disto estou sem palavras, não é? Portanto, os parabéns para esta equipe. Não tinhas visto o forno novo ainda? Já me tinha chegado aos ouvidos, que ao sair aquele edifício tinha aparecido o forno. É realmente espetacular e é principalmente de louvar, pá, e estou espantado, pá, como uma autarquia tem cedido tanto este espaço, pá, é um combate do caraças para conseguir, e um êxito para conseguir o recuo, pá, de um projeto que normalmente os arquitetos paisagistas das câmaras defendem com unhas e dentes. Então não deve ter sido nada fácil, portanto, este passo a passo.
Portanto, isto é um exemplo de como se pode trabalhar com uma autarquia e que, por visto, é sensível, ou pelo menos vai sendo sensível. Estou quase mudo de espanto, como é que tens conseguido isto com a equipe que te rodeia há tantos anos. Por favor, toma conta da tua saúde, que a gente precisa de guerreiros como tu, Pois, eu agradeço naturalmente as palavras, são palavras de amizade, já somos amigos há muitos anos, e eu agradeço-as naturalmente. Né? Neste caso, de facto, não foi fácil, mas eu tenho que reconhecer que a Câmara Municipal de Seixal, embora com avanços e recuos, mas tomou, desde logo, nos anos 80, a decisão certa de preservar o primeiro forno que apareceu, uma atitude que nos anos 80 foi pioneira, não é? Quer dizer, se hoje é difícil a gente achar como é que isto é possível, nos anos 80 ainda mais, não é? E eu reconheço principalmente que a administração daquela época teve uma atitude muito correta, não é? E invulgar. Mas agora também, quer dizer, naturalmente nada disto se conquista sem lutas, sem avanços, sem recuos, mas aqui também é preciso dizer que tivemos a grande vantagem de que o sítio está classificado como Monumento Nacional, não é? Portanto, tem um conjunto de regras e as decisões sobre o que fazer aqui dependem em primeira mão da autarquia, mas dependem também da tutela nacional, neste caso a DGPC, e portanto há aqui uma série de parceiros e entidades que têm que se pronunciar sobre os assuntos, e isso também, tudo junto, contribuiu para que a situação fosse a que está hoje, não é? E portanto o que me satisfaz neste caso é nós nestes meses que estamos a decorrer e estando aquela obra em curso agora, ela estará terminada dentro de poucos meses. Depois desta obra terminada, nós marcamos uma página importante disto, que é consolidar uma área de reserva arqueológica que fica claramente delimitada e em condições para a arqueologia do futuro. E isso deixa-me contente, não é? É uma fase de trabalho nesta zona que já não serei eu a vivê-la, portanto eu estou prestes a terminar o meu período ativo na Câmara Municipal do Seixal, não estarei cá muito mais tempo. Serão outras pessoas que terão que encabeçar isso, e espero que tenham muito sucesso e que consigam dar ao sítio o futuro que ele merece, mas a mim satisfaz-me de facto deixar o sítio na situação em que ele espero que fique, não é? Isso dá-me bastante conforto, mas como dizes, não foi difícil, não foi fácil chegar a onde chegámos, isso é verdade. Portanto, nós do outro lado da Ribeira de Coina, ali a partir do Barreiro, nós olhamos com uma grande expectativa para o lado do Seixal, porque mais no tocante à questão das salinas, que é uma batalha que nós estamos a tentar na zona do Barreiro e da Moita. Temos encontrado nas antigas salinas, vamos encontrando fragmentos de ânforas e tégulas que não fazem sentido nenhum ali naquele sítio, a não ser ligados a salinas que não são históricas. Portanto, vê-se no Google, portanto, vê-se no Google Earth, vê-se muros e estruturas para além das salinas históricas. Uma das zonas que também é uma referência para nós e uma fonte de inspiração são as vossas salinas, ou vossas potenciais salinas. Temos que voltar a ver aquilo com drone, portanto, porque por todo o lado, pelo mundo romano, vão aparecendo estruturas semelhantes, e ali tanto material romano, numa língua de areia tão fina. É que não tem ali casarios antigos nem nada que justifiquem, a não ser estruturas ligadas à salicultura. Portanto, pois é verdade. Temos que ir a essas. Sim, é verdade. Portanto, o Gonzalo está-se a referir à zona da Ponta dos Corvos, onde de facto surge uma grande quantidade de cerâmicas romanas, naquela zona entre marés.
na zona que fica visível no período de maré baixa, e no meio disso aparecem também umas estruturas que são umas estruturas muito difíceis de identificar, porque ao nível do solo nós não as conseguimos ver, são tão grandes que a gente não as vê, só são visíveis quando subimos com drone. Portanto, vistas do ar, elas definem-se, não é? E definem pelo menos uns compartimentos retangulares bastante grandes, e uma das hipóteses que se coloca é precisamente essa, poderem ter sido zonas de delimitação de antigas salinas, que, dada a proximidade dos materiais da época romana, poderão ser de época romana também, não é? A verdade é que, para haver toda esta indústria de produção de cerâmicas, transformação de pescado, e com a intensidade que era na época romana, tinha que haver produção de sal. Portanto, associado a isto, tinha que haver uma intensa atividade de pesca e uma intensa atividade extrativa de sal, porque eram absolutamente essenciais para que se produzissem as conservas de peixe, não é? E, portanto, uma das hipóteses é que aqui na zona, e de facto há boas condições geográficas e geomorfológicas ali para que tivesse esse tipo de função, mas neste momento é ainda um bocado especulação, mas nós também estamos cá para especular. Exato. E depois a pouco e pouco ir vendo se as especulações se confirmam ou não. Neste 6º volume da Lisboa Romana vai sair um trabalho meu e do Guilherme, precisamente sobre esses vestígios de antigas salinas e de materiais romanos que vão aparecendo. Portanto, é lançar a pedra no charco, quer dizer, na salina, a ver o que é que dá. Portanto, e ver se entusiasma aí as novas gerações e as autarquias. Portanto, a continuar por aí. Ok. Agora é só uma curiosidade. Eu lá nos Açores desenhei um forno e o pedreiro, que é um sábio, um mestre já com alguma idade, que não é do Pico, é de São Miguel, ele na feitura da argamassa foi buscar água do mar e disse que os fornos a água a empregar-se deve conter sal. É uma curiosidade só. Não sei se... Já que estavam a falar de fornos e sal, lembrei-me desta conversa que tem um mês, sensivelmente. Pois não sei. Não sei por que razão. Não consigo dizer se isso é um conselho prático eficaz ou não. A sensação que nós... Portanto, aquilo que nós podemos dizer é que os sais, principalmente em materiais cerâmicos, migram para as superfícies da cerâmica e vão descascando essa cerâmica, não é? E, portanto, vão fazendo com que tijolos vão perdendo cada vez mais espessura e às tantas abrem buracos mesmo, não é? E, aliás, aquela operação que nós vimos de conservação dos fornos romanos, que eu mostrei num dos slides, com uma série de perfurações à volta da própria parede dos fornos, a intenção foi precisamente impedir a ascensão de sais, porque naquela zona ainda temos a ação da água da maré, e embora a água ali não seja completamente salgada, ainda é salobra, ainda tem alguns sais, e portanto nós quisemos drenamos um produto na zona envolvente das paredes, de modo a criar uma barreira à ascensão desses sais que depois pudessem vir danificar os tijolos que compõem o forno. Mas não sei se existe alguma prática que vá noutro sentido, não faço ideia. Nós, aquele forno ali que construímos, também fomos buscar 2 mestres pedreiros, neste caso da zona de Mafra, e portanto estavam muito habituados a trabalhar com técnicas tradicionais e com argamassas tradicionais, embora a sua experiência não fosse tanto da construção de fornos para cerâmica, mas a sua prática era da construção de fornos de pão, né? Mas na prática usaram o mesmo saber para aquele tipo de coisas, cingiram-se foi ao desenho que nós lhe fornecemos e ao nosso acompanhamento técnico para garantir aquelas dimensões e aquela forma que nós queríamos, mas do ponto de vista das técnicas de erguer o próprio forno e das argamassas utilizadas, usaram os seus saberes tradicionais, não é? Mas usaram basicamente argamassas de cal e areia, não é? Não... Será que, portanto, para já nos Açores, o que é que usam para fazer argamassa, para além da cal? Neste caso não foi, começando não foi alvenaria de barro, foi bagacinha vulcânica. E então, foi uma argamassa de cal hidráulica, não apagada, e foi bagaço vulcânico, não houve areia.
E foi curioso que ele juntou água do mar. Pronto, não, de uma forma empírica, não é? Não percebi, não tentei. E não tive tempo ainda de... Talvez reaja de alguma maneira especial com esse tipo de materiais. Exatamente. Ainda havia sempre o José Aguiar, que é um homem, um sábio, não é? Nas argamassas e na cor, e não lhe falei disto, mas tenho que falar, que achei. Mas olha, Jorge, estou impressionado com este novo forno e com as potencialidades deste sítio, para além do lugar ser fabuloso, não é? Do ponto de vista da paisagem, desta relação com o grande estuário e com a... Exato. Não é? Eu acho que tem imenso futuro, em todos os níveis, do setor educativo, da cultura, da identidade, por aí fora. Exato. Parabéns. Aquele parque que está agora a ser construído vai ser portanto, um benefício grande para toda aquela zona, não é? Claro. Já porque há muito poucas zonas verdes para toda aquela população que ali habita. Depois, porque praticamente não tem a ligação ao rio, a não ser aquele bocadinho que havia na entrada do acesso ao Moinho de Maré de Corroios, praticamente não havia ligação ao rio. Agora fica uma frente bem mais ampla de ligação ao rio e concentra a ligação a dois elementos de património cultural importantes, por um lado a olaria, por outro lado o Moinho de Maré de Corroios, mas ao mesmo tempo também para um meio ambiente espantoso, né, que é aquela zona toda do Sapal, que permite contactar com a fauna, com a flora, exatamente, os flamingos e todo outro tipo de espécimes que usam aquela zona como local de habitat, não é? E isso penso que dentro de poucos meses estará acessível para a população e acho que é um benefício muito grande para toda a gente. Enorme. Um grande abraço a todos, pá, e gostei muito, pá. Obrigado, muito. Então. Obrigado. Força, Jorge. Força. Okay. Se mais ninguém tem alguma pergunta ou comentário, eu dou por encerrada esta conversa.